Você percebeu que muitas vezes a maior batalha não é contra os inimigos externos, mas contra o peso que você mesmo coloca sobre si? A história de Elias é mais uma dessas impactantes da Bíblia, porque mostra esse contraste. Ele foi o profeta que desafiou outros 400 profetas de Baal, que orou, que viu fogo cair do céu, mas também foi o mesmo homem que logo depois se escondeu no deserto. Pediu para morrer e disse: Basta, Senhor, eu não aguento mais. Como alguém tão usado por Deus pode chegar nesse ponto? O que aconteceu dentro dele? É sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre o peso da autoexigência, sobre como o ego pode nos levar ao esgotamento, mas também sobre como Deus restaura a nossa essência no silêncio. Elias viveu o que muito de nós consideramos o auge da fé. Ele foi usado por um confronto épico contra os profetas de Baal. O povo estava dividido, Israel estava inclinado a seguir falsos deuses e Elias se levanta sozinho contra centenas. Ele ora e o impossível acontece. Fogo cai do céu e consome o altar encharcado de água. O povo se dobra, reconhecendo que o Senhor é o único Deus. Foi um momento grandioso, de visibilidade, de glória, o tipo de vitória que qualquer um de nós gostaria de viver. Mas o mesmo homem que experimentou essa manifestação tão clara do poder de Deus, pouco tempo depois se vê consumido pelo medo, pela fuga, pelo esgotamento. Isso já aconteceu com você? Ter uma vitória enorme, mas por dentro se sentir vazio, cansado, sem forças. Pois é exatamente isso que aconteceu com Elias. Depois dessa grande vitória, Jezabel manda um recado a Elias: que os deuses me castiguem se eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal. E sabe o que Elias faz? Ele foge. O mesmo homem que enfrentou multidões agora corre por causa da ameaça de uma mulher. Ele entra no deserto, deita debaixo de um zimbro e ora: Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Aqui a gente percebe o vício da autoexigência. Elias não está apenas cansado fisicamente, ele está esmagado pela cobrança interna. Ele sente que nunca é suficiente. Mesmo depois de uma vitória tão grandiosa, o ego não deixa ele descansar. O ego sempre vai dizer: não basta, não é suficiente. Você precisa ser mais, fazer mais, provar mais. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você conquista algo, mas logo vem aquela voz dentro de você dizendo: não adianta, você não fez o suficiente, você não é o bom o bastante. O ego nunca celebra vitórias, ele só cobra mais, mais e mais. E é exatamente isso que leva ao esgotamento emocional e espiritual. E o mais lindo dessa história é como Deus responde a Elias. Ele não corrige com dureza, ele não diz: você é fraco, Elias, como pode querer desistir depois de tudo que eu já fiz? Não, Deus envia um anjo que toca e diz: levanta-te e come. Elias come, bebe e volta a dormir. O anjo vem de novo e insiste: levanta e come, porque o caminho será longo. Deus sabia que Elias precisava, antes de qualquer coisa, descansar, comer, recuperar o corpo e a alma. E aqui está uma lição poderosa. Às vezes, o mais espiritual que você pode fazer não é pregar mais, não é trabalhar mais, não é se esforçar mais. Às vezes, o mais espiritual é descansar na graça de Deus. É aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não pediu mais esforço. Deus ofereceu cuidado. E talvez seja isso que você esteja precisando agora. Deixar que Deus cuide de você antes de pedir que você faça algo por ele. Depois de ser alimentado, fortalecido, Elias vai ao Monte Horebe e lá ele espera ouvir Deus. Vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Vem um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vem fogo, mas Deus também não estava no fogo. E por fim, veio um sussurro suave. Ali estava Deus.
Isso é tremendo, porque Elias esperava Deus nas manifestações grandiosas, mas Deus se revelou no silêncio. O ego sempre espera algo grandioso, ruidoso, cheio de força e visibilidade. Mas a essência encontra Deus na quietude, no simples, no sussurro. Foi ali, no silêncio, que Elias encontrou sua missão e sua essência. E essa é a diferença entre viver no ego e viver na essência. O ego sempre quer fazer barulho, mostrar força, provar capacidade. A essência aprende a ouvir e a depender da voz suave de Deus. E quando olhamos para nós, percebemos quantas vezes estamos vivendo esse ciclo de Elias. A gente ora, luta, trabalha, vence, mas depois cai no deserto da exaustão. Porque no fundo estamos tentando sustentar na força do ego aquilo que só pode ser sustentado pela graça de Deus. Quanto de nós confundimos propósito com profundidade, fé com performance, chamado com ativismo? A verdade é que se não aprendermos a descansar, vamos continuar fugindo, nos escondendo e nos sentindo insuficiente, mesmo quando Deus já nos aprovou. A história de Elias nos lembra que até os mais fortes cedem e que o ego da alta exigência pode nos levar ao limite. Mas também nos lembra que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele nos encontra no deserto, nos alimenta, nos dá descanso e nos chama de volta à essência, no sussurro da sua voz. A grande vitória não está em nunca se cansar, mas em saber descansar no Deus que restaura. E se você sente que precisa desse realinhamento, desse reencontro com a sua essência, eu quero te convidar a caminhar comigo no Caminhos da Essência. É um processo onde você vai aprender a reconhecer os vícios do ego, como Elias viveu, e a reencontrar a sua verdadeira identidade em Cristo. Porque Deus não te chamou para viver preso na cobrança do ego, mas para ser livre na graça da essência.